Olá, turma! Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Neste vídeo, falando de adjuntos adverbiais num primeiro momento. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, o que são os adjuntos adverbiais? Vejam aqui comigo. Olha só, pessoal. Os adjuntos adverbiais... Coloque na cabeça inicialmente assim, olha, que os adjuntos adverbiais se relacionam com verbos. Se relacionam com verbos. Até porque ad, olha aqui, ó, quer dizer junto, adjunto. Verbial quer dizer verbo. Adverbial junto do verbo. Certo, galera? Então, já vamos pensar assim. Adjuntos adverbiais são termos que se relacionam com verbos, indicando o lugar do fato verbal, o tempo do fato verbal, o modo do fato verbal, a causa do fato verbal, a finalidade do fato verbal e etc. Certo, galera? Mas eles podem fazer também duas coisinhas. Além de se relacionar com o verbo, indicando as várias circunstâncias do fato verbal, os adjuntos adverbiais, eles podem intensificar adjetivos. Espera aí. Eles podem intensificar adjetivos e podem intensificar advérbios. Tá? Então, olha aqui, ó. Os adjuntos adverbiais se relacionam com verbos. Isso que eu queria que você colocasse na cabeça. Se relacionam com verbos. Agora, eles podem também intensificar adjetivos e intensificar advérbios. Certo, moçada? Vamos começar, então, falando sobre os adjuntos adverbiais que se relacionam com os verbos. Olha só, turma, eu vou tomar muito cuidado para falar sobre esse tema com vocês. Até porque os adjuntos adverbiais são muitos. São muitos, eles não têm fim. Então, se a gente não tiver aqui uma estratégia bem interessante para identificá-los, nós podemos ter problemas pela frente. Então eu vou começar falando sobre aspectos semânticos dos adjuntos adverbiais. Lembrando que semântica diz respeito ao sentido. Ao sentido. Aspectos semânticos, os vários sentidos que os adjuntos adverbiais podem apresentar. Ok? Então vamos abrir ali um tópicozinho. Aspectos semânticos dos adjuntos adverbiais. Vamos lá então. Lembrando o seguinte. Quer ver? Só deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Não, vai assim mesmo. Lembrando o seguinte, galera. Eu falarei agora dos adjuntos adverbiais que se relacionam com os verbos, tudo bem? Inicialmente. Então vamos lá. Aspectos semânticos dos adjuntos adverbiais. Então tá. Daqueles que se relacionam com o verbo. Então eles podem indicar
o lugar do fato verbal. Sempre que tem onde na pergunta, eles podem indicar o tempo do fato verbal. Sempre que tem quando na pergunta, tá? Eles podem indicar o modo do fato verbal. Sempre que tem como na pergunta, já vou dar exemplos. Quando eu falo lugar, tempo, modo do fato verbal, é para frisar que eu estou falando dos adjuntos adverbiais que se relacionam com verbos. O que mais, galera? Causa do fato verbal. Finalidade do fato verbal. O que mais? Meio utilizado para realizar o fato verbal. Instrumento com o qual se realiza o fato verbal. Companhia com a qual se realiza o fato verbal. Conformidade ao fato verbal. E assim vai, galera. Eu poderia ficar aqui horas escrevendo aspectos semânticos dos adjuntos adverbiais. Poderia. Ficar dias. Agora, estes que estão no seu quadro agora são os mais comuns em prova. Vale a pena decorar. Ou seja, se você olha no seu texto uma expressão que indica lugar, tempo, modo, causa, finalidade, meio, instrumento, companhia, conformidade, você vai falar de cara que ele é um adjunto adverbial, só pelo aspecto semântico. Só pelo aspecto semântico. Vamos colocar aqui alguns exemplos, pessoal? Vamos? Vai lá. Alguns exemplos, então. Deixa eu ver. Adjunto adverbial de lugar. Então, se eu falo assim, olha, eu estudo. Veja que estudo é verbo, né? Eu estudo onde? Em Curitiba. Eu posso afirmar que o termo em Curitiba é um adjunto adverbial de lugar. Vamos lá, então. Eu estudo quando? À tarde. Estudo quando? Às vezes. Veja que os termos à tarde. Olhe. Às vezes, então, são adjuntos adverbiais de tempo. Ou às vezes, na verdade, indica frequência, mas se enquadra como adjunto adverbial de tempo. Certo? Olha só, turma. Estudo como. Eu uso estudo para mostrar que é verbo, né? Que o adjunto se relaciona com o verbo. Estudo como. Às pressas. Tá vendo se tem como na pergunta? Adjunto adverbial de modo. Tá vendo? Se eu digo assim, olha, pessoal, olhem para mim aqui um pouquinho. Estava à toa na vida. Estava à toa na vida. Estava como? De que jeito? De que modo? À toa. À toa, moçada, é um adjunto adverbial de modo. Tá vendo? Beleza?
Agora, deixa eu só falar uma coisinha para vocês, antes que eu esqueça. Vejam como na língua portuguesa é tudo entrelaçado, né? Um assunto depende do outro. Existe uma regrinha de crase, galera, de crase, que diz assim, ó, adjunto adverbial com palavra feminina, crase na cabeça. Adjunto adverbial com palavra feminina deve ser grafado com acento grave indicativo de crase. É por isso que, veja lá, ó, é por isso que à tarde, às vezes, às pressas, à toa, tem um acento grave indicativo de crase. Pelo simples fato de serem adjuntos adverbiais com palavras femininas. Tá vendo? Se o cara não conhece o que é um adjunto adverbial, não vai entender nunca essa regra de crase. Tá vendo? Vamos na sequência, galera. Se eu digo que o cachorro morreu de fome, morreu de fome. Na verdade, ele morreu por causa da fome. Se esta estrutura indica, olha aqui, a causa do verbo, a causa do fato verbal, vai ser um adjunto adverbial de causa. Só pelo sentido, só pelo aspecto semântico, você o identifica como adjunto adverbial. Entenderam o que eu quis dizer? Eu digo assim, ó. O policial visitou o estabelecimento. O policial visitou o estabelecimento para fiscalização. O policial visitou o estabelecimento para fiscalização, ou seja, a fim de fiscalizar. Ele visitou, não visitou? Esse é o verbo. Mas visitou a fim de fiscalizar. Visitou com qual objetivo? Visitou com qual finalidade? Fiscalizar. Este termo seria então um adjunto adverbial de finalidade. Se eu digo assim, olha, fez o trabalho pela internet. Pela internet. Seria o mesmo que dizer, turma, fez o trabalho, olha em verde, olha para o teu quadro. Fez o trabalho por meio da internet. Fez o trabalho por meio da internet. Se eu posso usar a expressão por meio de, já vai sabendo, adjunto adverbial de meio. Indica o meio pelo qual se realiza o fato verbal. Certo, galera? Se eu digo assim, ó, redigir minha redação, redigir a redação, a caneta. Caneta foi um instrumento utilizado para realizar o fato verbal. Adjunto adverbial de instrumento. Apenas pelo aspecto semântico eu o identifico como adjunto adverbial. Calma que daqui a pouco eu vou explicar melhor por que são adjuntos adverbiais. Mas por enquanto entenda bem isso aqui. Tá? Se eu falar assim, eu viajei com meu filho. Eu viajei com meu filho. Companhia com a qual se realiza o fato verbal. Adjunto adverbial de companhia. Adjunto adverbial de companhia. Certo, moçada? Belezinha, turma? E o que quer dizer conformidade, hein, moçada? Conformidade quer dizer acordo. Quer dizer acordo. Então, se eu digo assim, olhe. Se eu digo assim, olhe. De acordo com o texto. Olha só. De acordo com o texto, marque a correta. Conforme o texto, marque a correta. Esse termo de acordo com o texto vai ser um adjunto adverbial de conformidade. Marque a correta de acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto. Conformidade quer dizer acordo.
Então, olha aqui, galera. Ó. Lugar do fato verbal. Tempo do fato verbal. Modo do fato verbal. Causa do fato verbal. Finalidade do fato verbal. Meio pelo qual se realiza o fato verbal. Instrumento utilizado para realizar o fato verbal. Companhia com a qual o fato verbal se realiza. Conformidade ao fato verbal. Até aqui tudo bem? Beleza? Agora eu gostaria de mostrar mais uma coisa para vocês. Todos esses adjuntos adverbiais, inclusive deixa eu olhar para você agora aqui, ó. Todos estes adjuntos adverbiais se relacionam com os verbos. Eu estou enfatizando essa ideia, causa do fato verbal, finalidade do fato verbal, né? Lugar, tempo, modo do fato verbal. Agora, tem um adjunto adverbial que é um pouco diferente, mais completo. Quem é ele? Veja aqui. Eu vou colocar aqui na nossa lista de aspectos semânticos. Vamos lá. É o adjunto adverbial de intensidade. Adjunto adverbial de intensidade. Este cara é mais completo que os outros. Além dele intensificar, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Além de ele intensificar verbos, ele pode intensificar adjetivos e pode intensificar advérbios. Ó, todos os adjuntos adverbiais se relacionam com verbos. Só o de intensidade que ele é um pouquinho diferente, ele é mais completo. O adjunto adverbial de intensidade, além de intensificar os verbos, ele pode intensificar adjetivos e pode intensificar advérbios. Vamos ver exemplos disso, galera. Vamos ver exemplos disso. Vai lá. Eu digo assim, olha. Estudo é verbo, não é? É. Eu falo assim, olha. Estudo a beça. É o mesmo que dizer estudo muito. Certo, galera? Então, esse termo a beça, olha, ele intensifica o verbo estudo. Certo? Ele intensifica o verbo estudo. Então, ele é um adjunto adverbial, claro, de intensidade, como todos os outros adjuntos adverbiais que se relacionam com verbos. Certo? Mas eu posso dizer, sim, por exemplo, Maria é bonita. Diga uma coisa, bonita não é o adjetivo que qualifica a Maria? Sim. Mas eu posso dizer que Maria é muito bonita. Veja que a palavra muito está intensificando o adjetivo bonita. E quem intensifica adjetivo é adjunto adverbial de intensidade. Certo, galera?
Olha aqui, ó, mais um exemplo. Eu digo que Pedro mora longe. Longe, como nós sabemos, é um advérbio de lugar. Mas eu posso dizer que Pedro mora muito longe. Neste caso, a palavra muito intensifica o advérbio longe. Então, olha aqui, galera. Adjunto adverbial se relaciona com o verbo. Ponto. Só o de intensidade que é mais completo. Ele pode intensificar um verbo? Sim. Adjunto adverbial de intensidade. Deixa eu só mudar isso aqui assim, ó. Ó, adjunto adverbial de intensidade, está aqui, ó. Ele pode intensificar adjetivo, adjunto adverbial de intensidade, está aqui, ó. E pode intensificar advérbio, adjunto adverbial de intensidade, está aqui, ó. Beleza isso, moçada? Tranquilinhos, viram bem essa tela? Então, deixa eu voltar aqui para a gente ver o que a gente falou. Adjuntos adverbiais são termos que se relacionam com, vai lá, verbos. Beleza? Agora, só cuidado com o adjunto adverbial de intensidade, que além de intensificar verbos, ele pode intensificar adjetivos e intensificar advérbios. Entenderam essa brincadeira, galera? Ficou claro para vocês? Tranquilinhos? Então tá jóia, galera. É isso aí. Bom, olha aqui para mim um pouquinho. Nós vimos alguns aspectos semânticos dos adjuntos adverbiais, mas existem muitos outros. Quer dizer que, se aquela estrutura X expressar a causa do fato verbal, finalidade, lugar, tempo, modo, companhia, instrumento, você não vai nem perder tempo, já vai dizer que é adjunto adverbial. Mas se o adjunto adverbial apresentar algum aspecto semântico que não está nesse quadro, como você vai fazer para identificá-lo? Aí eu vou dar a vocês, galera, uma outra estratégia. Como eu disse, se eu fosse colocar ali todos os aspectos semânticos, eu poderia ficar aqui o resto da minha vida escrevendo. Então eu vou dar uma outra estratégia. Aqueles aspectos semânticos ali você decora. Né? Lugar, tempo, modo, instrumento, meio, finalidade, companhia, conformidade, você decora. Agora, repito, se o adjunto adverbial apresentar um outro aspecto semântico, que não é nenhum daqueles que nós enumeramos aqui, você vai usar uma outra estratégia. Coloca lá, então, aspectos estruturais dos adjuntos adverbiais. Aspectos estruturais dos adjuntos adverbiais. E agora, galera, eu gostaria que você escrevesse aí, assim, ó, termos preposicionados, de caráter acessório. Termos preposicionados são aqueles que começam por preposição. E acessórios são aqueles que podem ser retirados da frase. Beleza, moçada? Tranquilinhos? Vamos colocar aqui alguns exemplos. Só deixa eu aumentar aquele
acentinho acessório. Aí, alguns exemplos aqui, pessoal. Exemplo de número 1. Olha só. Com base nesses fatores, fizemos o relatório. Com base nesses fatores, fizemos o relatório. 2. O homem por sua vez não quis manifestar-se. 3. Nesse contexto, vou colocar aqui 3 um pouquinho mais para baixo. Nesse contexto, surgiram muitas divergências tá? E a última, 4, de acordo com o texto, vírgula, marque a correta. Bom, vamos destacar agora as estruturas. Com base nesses fatores, por sua vez, nesse contexto e de acordo com o texto. Beleza? Beleza, galera. Vamos lá, então. Primeira coisa. Vocês concordam que todos esses elementos destacados são termos preposicionados, ou seja, começam por preposição? Deixa eu ver. Com base nesses fatores. Olha a preposição com aqui, ó. Por sua vez, olha o por aqui, ó. Isso é uma preposição. Lembram? A, ante, após, até, com, contra, de, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. O que é um nesse? Em mais o é o quê? No. E em mais esse? Nesse. A preposição está aqui, então. A preposição em está aqui. E olha o de aqui, que é uma preposição. Bom, galera, os termos destacados são termos preposicionados. Percebam que todos eles, além disso, têm caráter acessório. Fizemos o relatório. É coerente o que resta da frase sem a estrutura destacada. O homem não quis manifestar-se. Surgiram muitas divergências. Marque a correta.
Retirando-se as estruturas destacadas, galera, o que sobra tem coerência. Tem sujeito, verbo, tal. Beleza? Então, olha aqui, olha, pessoal. Você pode identificar um adjunto adverbial pelo sentido. Se for um daqueles sentidos que nós enumeramos na tela anterior, ok, automaticamente você já diz que é um adjunto adverbial. Agora, se for algum outro sentido, aí, cara, parta para a estrutura. Olha aqui, ó. Termos preposicionados de caráter acessório partam da ideia de que são adjuntos adverbiais. Por exemplo, esse primeiro adjunto adverbial que você está vendo aí, com base nesses fatores, se você fosse dar um aspecto semântico para ele, qual você daria? Um aspecto semântico para ele, qual você daria? Do que? De causa? Tempo, modo, instrumento, meio? Você não consegue enquadrar esse adjunto adverbial do exemplo 1 em nenhum daqueles aspectos semânticos que nós enumeramos. Talvez esse fosse um adjunto adverbial de base, de embasamento. Talvez. Agora veja o item 2. O homem, por sua vez, não quis manifestar-se. Você vai enquadrar esse adjunto adverbial, por sua vez, em qual aspecto semântico? Lugar, tempo, modo, instrumento, companhia? Finalidade? Conformidade? Meio? O homem, por sua vez, não quis manifestar-se. Você não consegue enquadrá-lo em nenhum daqueles aspectos semânticos, galera. Agora, como que você sabe, então, que ele é um adjunto adverbial? Pela estrutura. Ele é um termo preposicionado e de caráter acessório. Parta da ideia de que é um adjunto adverbial. O homem, por sua vez, não quis manifestar-se, talvez fosse um adjunto adverbial de ordem, alguma coisa assim. Você não vai conseguir dar nome a todos eles. Né? Dá uma olhada naquele de baixo lá, ó. Nesse contexto surgiram muitas divergências. Adjunto adverbial do quê? De contexto? Talvez? De situação? Pode ser, né? Um adjunto adverbial situacional. Situação. Agora, que é um adjunto adverbial? É. Eu não descobri pelo aspecto semântico, mas sim pela estrutura. Termo preposicionado de caráter acessório. Agora, dá uma olhada neste último. De acordo com o texto, marque a correta. Conforme o texto, marque a correta. Este último, este adjunto adverbial de acordo com o texto, eu pude sim identificá-lo simplesmente pelo sentido. De acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto, conformidade. E se é conformidade, adjunto adverbial de conformidade. Então quer dizer que esse último, veja lá, pode ver, esse adjunto adverbial do item 4, além de identificá-lo pelo sentido, eu posso identificá-lo pela estrutura, até porque é um termo preposicionado de caráter acessório. Certo, moçada? Então é isso aí. O que é que eu quis dizer para vocês então? Vamos lá. Adjuntos adverbiais se relacionam com verbos. Verbos. Agora, só cuidado com o adjunto adverbial de intensidade, que além de intensificar verbos, ele pode intensificar adjetivos e pode intensificar advérbios. Vamos revisar aqui quais são os principais aspectos semânticos dos adjuntos adverbiais em provas de concurso? Vamos lá então? Olha aqui, leiam comigo. Lugar, tempo, modo, causa, finalidade, meio, instrumento, companhia, conformidade, todos se relacionando com o verbo. E o de intensidade, podendo intensificar adjetivos, verbos e advérbios. Verbos, adjetivos e advérbios. Tá legal? Então, se você não tem como identificar um adjunto adverbial pelo sentido, se ele não se enquadra em nenhum
daqueles sentidos que nós enumeramos, você pode identificá-lo pela estrutura. Termo preposicionado de caráter acessório. Então, se eu estou escrevendo papá, 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 ponto. De outro modo, tá, 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 tá. Esse termo de outro modo não é um termo preposicionado de caráter acessório? Sim, adjunto adverbial. Estou escrevendo tá, 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 ponto. Em hipótese alguma, tá, 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 tá. Esse termo, em hipótese alguma, não é um termo preposicionado de caráter acessório? Sim, adjunto adverbial. Entenderam a brincadeira? Estou escrevendo papapá, 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 ponto. Por esses motivos, papapá, 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 papá. Esse termo, por esses motivos, não é um termo preposicionado de caráter acessório? Sim, adjunto adverbial. Então é isso, galera. Se você não o identifica pelo sentido, você pode identificá-lo pela estrutura. Tá ok, pessoal? Legal. Então deixamos aposto e vocativo para o nosso próximo videozinho. Tá bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.